O sol ainda não nasceu quando ele entra no campo. Ele não é soldado. Não tem armadura, não tem espada. O que ele carrega são uma faca pequena, um alicate de ferro com a haste polida pelo uso de anos, e uma bolsa de couro que, de manhã, sai vazia do cinto e, antes do meio-dia, vai pesar o suficiente para curvar levemente qualquer homem que soubesse o que havia dentro. O chão ao redor dele são os restos da batalha do dia anterior. Corpos de ingleses e franceses, ou flamengos, ou borgonheses. Pouco importa nesta Europa de 1400, onde exércitos se formam e se desfazem como tempestades de inverno. O campo ainda fuma em alguns pontos. Os corvos chegaram antes dele, como sempre chegam. Mas ele não veio pelos corvos. E não veio pelo que os corvos comem. Ele veio pelos dentes. E o que você vai descobrir sobre esse homem, e sobre quem comprava o que ele coletava, e em que boca aqueles dentes iam parar, vai mudar completamente a forma como você enxerga o que significa, nessa Europa de poder e catedral e vitrais coloridos, sorrir. Para entender por que esse mercado existia, você precisa entender o estado da boca humana em 1400. Por volta dos 35 anos, a maioria dos adultos europeus havia perdido ao menos metade dos dentes. Não por descuido, por dieta. Grãos duros, conservas ácidas, açúcar que chegava do Oriente em quantidades crescentes para quem tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. Por infecção, a cárie que avançava sem tratamento eficaz até atingir o nervo. Momento em que a única solução era a extração com um alicate de ferreiro ou a morte lenta da infecção que se espalhava pelo maxilar como brasa dentro de madeira úmida. Por violência, os dentes dianteiros eram os primeiros a ir num soco bem aplicado, e os homens de 1400 levavam e davam socos com uma regularidade que a vida medieval distribuía de forma democrática. Para o camponês, para o artesão, para o soldado, a boca murcha era parte da vida. Uma inconveniência aceitável, uma marca do tempo que o tempo simplesmente fazia. Para o nobre, para o grande comerciante, para a mulher da corte que precisava se apresentar em banquetes e recepções, onde cada detalhe físico comunicava poder ou a ausência dele. Era inadmissível. E então existia o dentista. Não o médico universitário. Esse preferia diagnosticar pela cor da urina e considerava abaixo da sua dignidade tocar em osso com as próprias mãos. O dentista de 1400 era o barbeiro, o arrancador de dentes, o homem com o alicate que instalava sua banca na praça do mercado e cobrava o equivalente a 2 dias de trabalho de um pedreiro pela extração de um único molar. Esse homem sabia fazer próteses, sabia trabalhar o marfim, de elefante, de morsa, trazido por rotas comerciais que cruzavam continentes, moldando arcadas que eram caras e amarelavam depressa. Sabia usar osso de boi, que durava mais, mas nunca ficava completamente branco. Nunca tinha a translucidez certa. E sabia, acima de tudo, que o melhor material disponível, o único com a cor certa, a textura certa, o encaixe que nenhum outro material conseguia imitar, era dente humano. E dente humano encaixava muito bem na boca humana, porque era exatamente o que pertencia ali. O problema era consegui-lo em quantidade, e foi aí que o mercado apareceu. O catador de dentes não tem nome nos registros históricos. Não porque o seu trabalho fosse segredo. Era porque não havia ninguém interessado em documentar o que ele fazia. Era parte da mesma invisibilidade que cobria o limpador de fossas, o coletor de urina, o carrasco municipal. Trabalho que todos precisavam que existisse e ninguém queria conhecer de perto. Mas o sistema era estruturado. Funcionava com a lógica implacável de qualquer cadeia de fornecimento medieval. No nível mais baixo, o catador. Ele trabalhava campos de batalha nas horas seguintes ao combate, antes que as equipes de enterro chegassem.
ou em cemitérios de vala comum à noite, onde os pobres eram depositados sem caixão e a terra era revirada regularmente para abrir espaço para novos mortos. Trabalhava às vezes nos pátios de galerias, onde enforcados balançavam até a decomposição completa. Em todas essas situações, havia uma lógica que nenhum registro escreveu em voz alta, mas que todos entendiam. Os mortos não precisavam mais dos dentes, e os vivos precisavam muito. A extração era rápida. Não havia tempo nem necessidade de delicadeza. O alicate entrava, girava, arrancava. O som era seco, breve, definitivo, diferente de qualquer outro som que um campo noturno produzia. Incisivos e caninos eram os mais valiosos, os mais visíveis, os que apareciam quando uma boca rica sorria em público. Molares tinham mercado secundário, menor, mas consistente. Os dentes iam para a bolsa de couro. A bolsa ia para o intermediário, o negociante que conhecia os barbeiros dentistas da cidade, que sabia quem precisava de material, que comprava em quantidade e vendia com margem. Uma cadeia inteira de pessoas que nunca se olhavam diretamente, organizadas em torno de um produto que ninguém nomeava mais do que o necessário para a transação acontecer. Ninguém perguntava de onde vinham os dentes, da mesma forma que ninguém perguntava de onde vinha a carne no balcão do açougue, nem de que árvore tinha saído a madeira da cadeira em que se sentava. Havia uma distância necessária entre a origem das coisas e o uso que se fazia delas, e essa distância era, para a mentalidade de 1400, completamente natural. Havia, porém, uma pergunta que o barbeiro-dentista pensava às vezes enquanto encaixava um dente num arco de marfim para um cliente que esperava com o espelho de mão. Quantos anos esse dente tem? Como terminou quem o carregava? Não havia resposta. E isso era precisamente o que tornava o sistema funcional. Do outro lado dessa cadeia, existia uma mulher de 42 anos em Lyon, viúva de um comerciante de tecidos que havia deixado fortuna suficiente para ela nunca mais precisar trabalhar. Ela havia perdido os 4 dentes dianteiros superiores ao longo de uma década. A última extração havia sido 3 anos antes, quando a infecção na raiz havia transformado o lado esquerdo do seu rosto num inchaço quente que não a deixou dormir por 5 noites seguidas. E depois, quando a dor sumiu, havia deixado um buraco que ela cobria com a mão instintivamente toda vez que ria ou falava perto de alguém. Ela tinha dinheiro, tinha a reputação de uma família respeitável a zelar. Tinha um filho que ia se casar no verão seguinte e uma cerimônia onde ela precisaria aparecer com a dignidade que sua posição exigia. O barbeiro-dentista que ela contratou era o melhor de Lyon. Cobrou o equivalente a 8 semanas de salário de um trabalhador qualificado pela prótese completa. Ela pagou sem negociar. Ele trabalhou com cuidado durante 3 sessões, moldando, ajustando, amarrando o arco de marfim aos dentes remanescentes com fios de seda importada, polindo as superfícies até que a diferença entre o natural e o artificial fosse imperceptível para qualquer olhar que não soubesse onde procurar. Os 4 dentes dianteiros eram humanos. Jovens, um bom sinal de que vieram de alguém que morreu antes de ter tempo de perdê-los por doença. Jovens, saudáveis, perfeitamente brancos. Ela olhou no espelho de mão e sorriu pela primeira vez em 3 anos. Nunca soube de onde vieram. Nunca perguntou. Não teria perguntado. Não por crueldade, mas porque a distância entre o campo de batalha ao amanhecer e a sala do dentista à tarde era exatamente do tamanho necessário para que nenhum dos 2 extremos precisasse enxergar o outro. Essa distância não era acidental. Era a engrenagem central do mecanismo. O que fica dessa história não é o horror fácil dos catadores noturnos
e das próteses encaixadas de mortos anônimos. O que fica é algo mais preciso e mais perturbador: a capacidade que toda civilização tem de construir sistemas de consumo inteiros sobre trabalho que ela prefere não visualizar, e de calibrar, ao redor desses sistemas, uma distância suficientemente bem medida para que o consumidor nunca precise confrontar o produtor. A mulher de Lyon não era monstruosa. Era uma compradora racional dentro de um mercado que funcionava exatamente como deveria funcionar nos parâmetros da sua época. O catador no campo de batalha não era um vilão. Era um trabalhador numa posição da cadeia que o seu nascimento havia determinado, fazendo o que o mercado pagava para ser feito. Entre os dois, havia um sistema tão eficiente na sua invisibilidade que não precisou de nenhuma conspiração para sobreviver. Sobreviveu por inércia, por utilidade, por conforto mútuo. O mercado de dentes de defunto não desapareceu depois de 1400. Ressurgiu com força total em 1815, depois da Batalha de Waterloo, quando catadores varreram o maior campo de cadáveres da história europeia recente e abasteceram dentistas em toda a Inglaterra e França por anos. Os dentes eram tão abundantes e tão reconhecidos como produto que durante décadas foram chamados simplesmente de Waterloo Teeth, dentes de Waterloo. Uma procedência, quase uma marca comercial. 400 anos depois, o mesmo sistema, o mesmo catador invisível, a mesma boca rica na outra ponta, olhando para o espelho. Essa continuidade diz algo. Diz que o sistema não existia, apesar da civilização. Existia por causa dela. E a pergunta que o homem com o alicate de ferro nos deixa, aquele que se curvava sobre os mortos, enquanto o resto do mundo ainda dormia, é uma pergunta sem data de validade. Em quantos produtos do seu dia a dia existe uma versão contemporânea desse campo de batalha que você nunca precisou ver? O canal História com Augusto foi construído exatamente para esse tipo de desconforto. Não o desconforto do nojo fácil, mas o desconforto de reconhecer o passado no espelho do presente. Se essa sensação é o que você procura, a próxima história já está esperando.